eu aprendo aqui que a multidão que estava em volta do líder chamado Esdras, eles abraçaram a liderança de Esdras, eles apoiaram a liderança de Esdras, eles entenderam a visão de Esdras. Se nós quisermos voltar para Jerusalém, a nossa pátria amada, nós vamos ter que consagrar as nossas vidas na presença de Deus. Nós vamos ter que jejuar, nós vamos ter que orar, nós vamos ter que engrandecer o nome do Eterno, se nós quisermos, aleluia, manter vitória contra os nossos inimigos. Ele pediu 3 coisas para Deus no seu jejum. Você sabe quais foram? Vocês sabem quais são as 3 coisas que Esdras pediu quando ele entregou a sua vida na presença de Deus? Ou seja, Esdras pediu 3 coisas para Deus no seu jejum. Você sabe quais foram? Pergunta para quem está ao seu lado. Você sabe quais foram as 3 coisas que Esdras pediu para Deus? Quando os exilados judeus estavam se preparando para voltar para Jerusalém, Esdras convocou um jejum nacional. Nós entendemos que existem certos tipos de jejuns que nós devemos fazer em coletivo. Tem jejuns que você tem que fazer no seu particular, você e Deus. Mas tem jejuns que nós temos que convocar toda a igreja em prol de um objetivo. Digamos que eu, como líder espiritual, que estou presidindo essa igreja, mais a missionária Fabiana, nós convocamos toda a igreja, amados irmãos, domingo pela manhã, a partir das 7 horas da manhã até meio-dia, nós queremos toda a igreja aqui, louvado seja Deus, renunciando o café da manhã, renunciando ao almoço, renunciando a comida, porque nós vamos buscar a presença de Deus, consagrando nossas vidas para Deus, aqui nessa casa de oração, em favor de um objetivo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Uma coisa que eu percebo no Brasil e que a igreja evangélica brasileira deixa a desejar é quando os pastores convocam a igreja brasileira para jejuar a favor do Brasil. Muitos crentes não entendem isso. Mas é porque o pastor da outra igreja convocou, eu não vou jejuar, porque se fosse o pastor da minha igreja que convocasse, eu ia fazer o jejum. Mas nós estamos em desobediência com a palavra, porque se os pastores convocam a nação brasileira, vamos convocar todo o Brasil para nós jejuarmos a favor do Brasil, da salvação de almas, da conversão de vidas, da libertação de pessoas, para que o Brasil seja um país melhor. Nós temos que jejuar. Vocês estão entendendo, amados? Vocês sabem por que Josafá obteve aquela grande vitória contra os Moabitas, Meunitas e Amonitas? Capítulo 20 de 2 Crônicas. Porque Josafá convocou todo Israel para que naquele dia eles jejuassem diante de Deus. Desde a criança ao ancião, eles jejuaram, eles oraram e eles louvaram a Deus, e Deus entrou em cena e deu vitória ao povo de Israel. Existem vitórias que só vêm através de jejuns acompanhado de oração. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos nadar no seco, vamos morrer no seco, como diz o ditado popular. Existem conquistas na nossa vida que não vai vir de qualquer maneira. Existem portas que só se abrem quando Deus vir em mim, em vocês, atitude de pessoas que consagram suas vidas diante de Deus, através do jejum. Jejum é uma ferramenta espiritual. Jejum é uma arma espiritual que derrota Satanás e os demônios. Aleluia, louvado seja Deus. Nós sabemos que dentre muitas estratégias que o diabo trabalha, ele trabalha para não ver o crente jejuando e buscando a presença de Deus.
sabe que quando o crente jejuma, a intimidade dele se eleva diante de Deus, o relacionamento dele se eleva diante de Deus, a vida dele vai se consagrar diante de Deus, a pessoa vai ficar mais sensível à voz de Deus, a pessoa vai ficar cheia do Espírito Santo diante de Deus, vai se encher da graça, vai se encher do poder, vai se encher da glória, e ele vai fazer de tudo para não ver o crente jejuando e buscando a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, Josafá, ele teve aquela grande vitória contra os moabitas, amonitas e meunitas, porque Josafá entendia que as ferramentas que ele teria que usar contra os inimigos de Israel era o jejum, a oração e o louvor. São três armas espirituais que Deus entregou para a sua igreja vencer o inimigo. Sem essas armas você não vencerá Satanás. Então, se o negócio está difícil para o seu lado, coloca o som no último volume na sua casa e comece a adorar a Deus. Louve a Deus, engrandeça o nome do Senhor na sua casa. As portas estão fechadas, a doença tem te acometido. Louve a Deus, adore a Deus, engrandeça o nome de Deus, porque o diabo ele fica sem entender como é que pode. Essa mulher está na prova, esse homem está na dificuldade, é luta, aleluia. As fases da vida dessa pessoa, cada dia que se passa, vai de mal a pior, mas ele está louvando, ela está louvando, ele está adorando, ela está adorando. É isso que o diabo não entende, é que no momento da dificuldade você vai para os pés de Jesus e você ora, você louva, você adora, e Deus faz coisas grandes, as portas se abrem, milagres acontecem, a doença bate revirada, a enfermidade cai por terra, e o nome do Senhor é glorificado na sua vida. A palavra nessa noite para nós, para iniciarmos essa semana, glória a Deus, em agosto, é buscar a presença de Deus, é consagrar nossa vida diante de Deus. Eu quero dizer para a irmã Adriele nesta noite: feche os ouvidos para determinados conselhos. Tem conselhos que você escuta, tem vozes que você escuta que não é a voz de Deus. A voz de Deus para a sua vida é: minha filha, busque a minha face, minha filha, se entregue na minha presença, minha filha, se desvie do mal, minha filha, venha para a minha casa, venha para a minha presença. Louvado seja Deus, e Deus tem bênção para a sua vida. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Nós aprendemos aqui que Esdras ele convoca o povo, aleluia, na Pérsia para jejuar. Eu aprendo aqui também que os liderados entenderam a visão do seu líder chamado Esdras, abraçaram a causa, entenderam o propósito. Sabe qual é o problema dos dias de hoje na igreja? É que as pessoas fazem o que querem, elas não se submetem mais aos líderes espirituais, elas não se sujeitam mais à liderança da igreja. Tem tanto crente desobediente, teimoso, rebelde, que só faz o que quer. O pastor está falando a mesma coisa, por licença da Paulinho, o cachorro está latindo. É isso mesmo que vocês estão escutando. O pastor está liderando, o pastor está aconselhando, o pastor está demonstrando, e as pessoas dizem: eu não estou nem aí para esse homem, eu não estou nem aí para os conselhos dele, pelo que ele está falando. Por isso que muitas ovelhas nos dias de hoje vivem pagando o preço, porque não querem obedecer aos líderes espirituais. Eu aprendo aqui que a multidão que estava em volta do líder chamado Esdras, eles abraçaram a liderança de Esdras, eles apoiaram a liderança de Esdras, eles entenderam a visão de Esdras. Se nós quisermos voltar para Jerusalém, a nossa pátria amada, nós vamos ter que consagrar as nossas vidas na presença de Deus. Nós vamos ter que jejuar, nós vamos ter que orar, nós vamos ter que engrandecer o nome do Eterno, se nós quisermos, aleluia, manter vitória contra os nossos inimigos. Eu digo aqui para nós nessa noite: se a igreja não apoiar a liderança que ela está
sujeita, jamais uma igreja ela vai caminhando um caminho de vitórias. Ela vai entrar no fracasso e na derrota. Eu quero dizer que Esdras, louvado seja Deus, ele não oprimiu as pessoas, ele não escravizou as pessoas, ele fez com que as pessoas pensassem acerca do projeto e do plano de Deus para a vida de Israel. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O pastor de uma igreja, ele passa um projeto para a igreja, ele passa a visão para a igreja, ele passa o objetivo para a igreja, o que é que o pastor quer alcançar com aquela igreja. Mas é bem verdade que a igreja tem que entender esse projeto, tem que entender a visão de crescimento, de avanço, e Esdras vai mobilizar o povo para jejuar, para buscar a presença de Deus. Deus quer mobilizar, resgatados por Cristo nesses últimos dias que antecedem o retorno dele, para que essa igreja viva uma vida de santificação, de entrega, de consagração, de busca diante de Deus. Se não for assim, queridos, nós não venceremos as batalhas espirituais. Então nós entendemos aqui que Esdras convoca Israel para um jejum nacional. É um jejum que todos têm que jejuar. Ah, mas eu não quero jejuar, mas vai ter que participar. Ah, mas eu não quero participar dessa consagração, mas você vai ter que participar, porque Deus quer todos envolvidos nesse jejum, para que Deus nos dê vitória no caminho retornando para Jerusalém. Se nós entendêssemos isso aqui, irmãos, a gente vivia nadando na bênção, a gente vivia desfrutando do melhor da terra. Nossos filhos, nossas filhas, as famílias dos irmãos estavam na casa de Deus, servindo a Deus. Existem libertações no meio da parentela de vocês que só vem através do jejum acompanhado de oração, porque o poder do jejum acompanhado de oração faz as forças do mal caírem por terra, as correntes vão se quebrar, as algemas vão se despedaçar, os grilhões vão se quebrar, e o nome de Jesus vai ser glorificado no meio dos seus parentes. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. O propósito do jejum era triplo. Em primeiro lugar, eles pediram a Deus que os guiasse pelo caminho correto. Este era o foco principal. Esdras, ele pede ao Eterno que guie eles pelo caminho correto, porque nem todo caminho que nós estamos seguindo é o caminho que Deus quer para nós. Tem caminhos que as pessoas seguem que elas próprias escolheram seguir. Por isso que Salomão vai dizer: há caminhos que ao homem parece ser direito, mas no final são caminhos de morte. Tem caminhos que as pessoas estão seguindo: o caminho do tráfico, o caminho da prostituição, o caminho do assalto à mão armada, o caminho da bandidagem, o caminho do crime organizado e tantas outras coisas que eu poderia citar aqui. São caminhos que levam ao homem e à mulher para a morte, e eles não estão vendo. Aos olhos do homem, aos olhos da mulher, é um caminho certo, é um caminho correto, é o caminho das festas do mundo. Mas elas podem retornar para suas casas dentro de um caixão, mas elas julgaram que elas estão no caminho certo. É isso que a humanidade vive, é isso que as pessoas vivem. As pessoas não sabem que a qualquer momento elas podem partir, e partir dessa vida sem Cristo, inferno e condenação eterna para todo sempre. O inferno é um caminho que não tem retorno. As pessoas, elas têm o privilégio de entregarem suas vidas para Cristo, mas querem passar a vida inteira delas no pecado, e quando morrerem querem desfrutar do céu. Isso não existe, é engano. Nós pregamos a verdade, ensinamos a verdade para as pessoas. Então Esdras, ele pede para o Eterno que o Eterno guie eles pelo caminho correto, para que eles não se desviem nem para a esquerda e nem para a direita. Eles pedem que Deus esteja na frente. Peça para
Deus estar na frente da sua vida, dos seus negócios, do seu casamento, da sua casa, da sua família. Diga: Deus toma o primeiro lugar, me guia pelo caminho reto, pelo caminho da retidão, pelo caminho da santificação, pelo caminho que agrade ao Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, eles pediram ao Eterno que ele guardasse os seus filhos. Este era o foco secundário do seu jejum. Primeiro, eles pediram que Deus o guiasse pelo caminho correto. Segundo, eles estão pedindo agora que Deus guarde eles, ou seja, guarde os seus filhos. Porque, presta atenção, o jejum ele tem que ser feito com propósito. Não existe jejum sem propósito. Não sei se vocês têm acompanhado no nosso canal, nós temos falado lá abertamente sobre jejuns. Não sei se vocês têm visto nossos vídeos no YouTube, têm acompanhado. E vocês têm um material amplo e vasto para aprenderem acerca do jejum. Temos falado abertamente lá no canal sobre a questão do jejum. Então eles pediram que Deus guardasse os seus filhos. E finalmente pediram a Deus que protegesse suas possessões. Este foi o foco material do seu jejum. O que é possessões? É tudo aquilo que eles tinham adquirido na Babilônia. Seus bens materiais, suas posses, seja prata, seja ouro, seja as suas mobílias ou qualquer outro tipo de coisa. Em primeiro lugar, eles pediram que Deus guiasse pelo caminho correto. Em segundo lugar, eles pediram que Deus guardasse os seus filhos. E em terceiro, pediu que Deus guardasse seus bens materiais. Tem hora que até no jejum nós temos que pedir: Jesus, guarda o meu carro, guarda a minha moto, guarda a minha casa, guarda os meus bens materiais. Porque tem gente de olho que é seu, e muitas vezes você passa desapercebido. Você acha que todo mundo é seu amigo, é sua amiga, que as pessoas estão torcendo pela sua vitória, estão torcendo pela sua vida financeira, e tem pessoas torcendo pela sua derrota que você não está percebendo. E no jejum nós vamos orando e nós vamos buscando a Deus, entendendo que jejuando nós vamos crescendo espiritualmente. Não existe crescimento sem o jejum. O jejum vai fazer você crescer espiritualmente. Então, recapitulando aqui para vocês entenderem, o propósito do jejum de Esdras foi triplo. Ou seja, ele pediu, em primeiro lugar, Deus nos guie pelo caminho correto. Segundo, guarda nossos filhos. E terceiro, guarda as nossas possessões.